Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Já percebeu que o rap tá diferente? Ou melhor, o público do rap tá diferente? Eu diria que tem dois tipos de público hoje em dia no rap. E se você é um artista, não tem como agradar os dois. E eu já tava pensando nisso há muito tempo. Mas quando o Djonga lançou o último álbum dele, o Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto, eu percebi que isso é uma puta de uma verdade. Não importa o que você faça, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. E isso é muito real pra um artista. Pode ser um pouco frustrante às vezes, mas é a pura realidade. Esse álbum do Djonga, ele simplesmente dividiu o público no meio, entre aqueles que curtiram e aqueles que não curtiram. Só que, quando você para pra pensar, esse álbum do Djonga era tudo que os fãs antigos queriam. Um álbum que voltava, entre aspas, às raízes do Djonga, falava sobre as coisas que ele falava lá no começo, lançado no dia que ele costumava lançar, tudo isso voltando a um certo ritual que ele tinha. Mas mesmo assim, ele é talvez um dos álbuns mais criticados do Djonga. E bom, tem um motivo pra isso. Artistas mudam, isso é completamente normal. Eu diria que, se não mudassem, era o problema. O Djonga é um exemplo disso. Eu acho que quem acompanhou a tal época de ouro dele viu o mano lançar simplesmente 3 clássicos seguidos, todo ano sem parar. Heresia, O Menino que Queria Ser Deus e Ladrão. Quem viveu essa época tá ligado no que eu tô dizendo aqui. Heresia é com certeza um clássico do rap nacional. Não tem nem o que falar desse álbum. Eu acho que, até hoje, ainda um dos meus álbuns favoritos dessa época. O Menino que Queria Ser Deus é com certeza muito bom também. Aqui o Djonga tava se consagrando como um dos maiores da cena, trazendo 2 clássicos ao mesmo tempo. E Ladrão só foi mais uma confirmação daquilo que a gente já sabia. Não à toa a primeira música desse projeto é Hat Trick, fazendo referência a ele ter lançado 3 álbuns clássicos seguidos. Homem negro, inferno branco tipo Tarantino. Homem branco, inferno branco tipo tá tirando. Eu querendo salvar o mundo, ela pergunta, tá zoando? É que as ruas me lembram massacre. Era pra frente, por isso ficou pra trás. Nosso lance, te fiz sentir diferença de um peixe. Já tava na minha cama, tira a mão de mim. Falo que tem que ser dito pronto pra morrer de pé, pro meu filho não viver de joelho. Cê não sabe o que acordou 3 anos, 3 grandes obras. Ninguém sabe o que tava pegando lá em casa. Então lave a boca pra falar. Bom, em Histórias da Minha Área, é um álbum que eu gosto muito também. Nu, um projeto que é muito da hora, apesar de que a gente já vê aqui que caminho o Djonga tava querendo seguir. Ele tava mudando um pouco da sonoridade dele. E quando chega em finalmente o dono do lugar, a gente vê um Djonga completamente mudado. Principalmente em sonoridades, assuntos. Algo que ele abordava muito, ou unicamente na verdade, eram os assuntos da comunidade preta. Seus problemas, suas lutas, suas glórias. E com certeza, suas histórias. Algo que, não totalmente, mas foi deixado com certeza aqui em O Dono do Lugar. Tem músicas que são unicamente pra relaxar, e é isso. Músicas que tu não precisa pensar muito, assim como toda a música do Djonga. Músicas às vezes até que falam sobre ostentação, assim como Inocente Demo Tape, que, lógico, não é um álbum e foi lançado em 2023, e segue a mesma linha de O Dono do Lugar. E é por isso que esses 2 projetos são os mais odiados do Djonga, com certeza. São os projetos que as pessoas, os próprios fãs do Djonga, menos gostam dele. E tudo bem, sempre tem esse projeto. Nenhum fã vai gostar de um o mesmo tanto que o outro. Isso é normal. Fecha mais um camarote que eu tô de virote. Carro de luxo e Lacoste, hoje é lixo pra nós. Piu-piu, ei, Jesus no pingente de PCX. Tô massa nada que nem Gillette Mac 3. Depois só champanhe. Só que é aí que tá o tal problema. No caso do Djonga, que é nosso exemplo principal aqui, as pessoas não gostaram que ele mudou. E como eu disse, normal, um fã sempre vai gostar de algo muito mais que o outro. As pessoas criticaram ele, disseram que ele perdeu a essência, começou a falar de coisas que não era pra ele falar, ou seja, de assuntos, entre muitas aspas, supérfluos. Mas aí quando ele volta pros assuntos que ele falava nesses 3 primeiros álbuns, o Heresia, O Menino que Queria Ser Deus e o Ladrão, com o álbum Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto, as pessoas criticam de novo, dizendo que ele voltou a ser a mesma coisa que ele era, fazendo as mesmas coisas, os mesmos assuntos, o mesmo todo. Entende que você nunca vai agradar 100% o público? Não tem como. Quando a gente também ouve algumas coisas, a gente normalmente fica bolado, tá ligado? É natural, e eu acho que depois de tudo que a gente sofreu na vida, pra chegar aqui é muito difícil. Então quando a gente ouve algumas coisas, a gente fica bolado. Mas a gente tem que entender também que tem coisas ali no meio, bota fé, que talvez a gente tenha que ouvir, tá ligado? E aí eu fiquei nesses últimos anos aí, nesses últimos 2 anos, sacou? Observando muito, sacou?
E quando eu comecei a fazer esse álbum, eu não fiz no sentido de voltar atrás, falar tudo que todo mundo tá falando, ou falou de mim, que não gostou disso, que não gostou daquilo, tá certo. Quando você começou a ideia desse álbum? É isso que eu ia falar, assim, ó. Quando eu lancei o Inocente, eu lancei com a ideia, sabendo tudo que ia acontecer real. Porque era um disco com outras músicas, com outra ideia, mostrando um outro lado meu. Tem dia que o cara acorda querendo ouvir sertanejo, tem dia que o cara acorda querendo ouvir rap, tem dia que o cara acorda querendo ouvir pagode, funk, rock, não importa, é a vida, sacou? E eu também sou assim, tem dia que eu quero fazer a música mais sinistra do mundo, falando as coisas mais absurdas do mundo. Possível. Tem dia que eu quero falar as coisas mais leves do mundo, tá ligado? Pensei em várias coisas e falei, mano, o que falta... o que tá faltando pra mim? De que eu tô sentindo falta? Eu, Gustavo, eu, Djonga, qualquer porra que seja, tá ligado? O que meus fãs estão sentindo falta? O que eu preciso falar? E aí eu vim e comecei a escrever esse álbum, que é chamar Fome. Se um artista, ele diz que ele vai mudar, ele já tá errado. As pessoas não querem que ele mude. As pessoas querem o mesmo artista pra sempre, fazendo a mesma coisa, a exata mesma música, o exato mesmo flow, falando sobre os exatos mesmos assuntos. Sendo bem honesto aqui, eu sou do time contra isso. Eu acho que, sim, um artista, ele tem a identidade dele, ele tem que se manter uma identidade que ele ache legal, que o público goste, mas mudar às vezes é muito bom. Ele não deve se prender a uma coisa pra sempre. Imagina escutar a mesma coisa pra sempre, a mesma música. O público sempre fala que tem artistas que eles acham que sempre faz a mesma coisa, e isso é um problema. No caso do Djonga, isso nem era um problema até ele mudar. E aí quando ele mudou, ninguém gostou. Mas quando ele voltou a ser o que era, o pessoal não gostou também. Ou seja, como isso pode fazer sentido? Um outro exemplo muito grande que eu posso citar aqui é o do próprio Teto. O mano tava há muito tempo no estilo próprio dele, que ele criou ao longo dos anos, e aí ele foi mudando, e pronto. A galera começou a desgostar, mas aí ele volta esse ano, lançando as músicas que as pessoas queriam, e pronto. Todo mundo disse que não era isso que a gente queria, essas músicas são de anos atrás. Como ele pode lançar algo assim? É quase um desrespeito com o público. Mas beleza, ele lança um álbum completamente diferente de tudo que tava todo mundo esperando, e as pessoas também reclamam. Eu acho que, de verdade mesmo, como eu disse, não tem como agradar todo mundo. E exatamente isso. Sempre vai ter uma divisão do público em qualquer coisa que você fizer. Se você fizer algo diferente, sempre vai ter as pessoas dizendo que você perdeu as raízes, você não é mais o mesmo artista, e que até talvez se vendeu. Se você fizer sempre a mesma coisa, você é um cara genérico que simplesmente não se esforça na sua música e não dá valor pra sua arte. Eu prefiro muito mais um artista que ele sempre se propõe a fazer algo diferente, tentando sempre proporcionar uma coisa nova pros fãs. Eu acho que assim não vira um artista monótono e enjoativo, algo que, na minha opinião, é muito pior do que alguém que sempre tenta fazer alguma coisa e às vezes sai entre aspas ruim. Enfim, eu acho que essa é uma discussão muito ampla, que não vai acabar aqui nesse vídeo, mas sempre vai continuar. Mas eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Deixa aqui nos comentários. Fala aí, eu sou o Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui e até a próxima.